Continuamos agora com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, nosso estudo diário. A gente chegou na oitava alahá do nosso Perek, alahot de Mezuzah. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. בקצת שערים יש פתח גדול אצל השער הגדול. Em alguns portões, principalmente em portões de cidades grandes, que eram emuralhadas e fechadas em volta, muitas vezes você tinha um portão muito grande, que era para quando o fluxo de pessoas era constante, e um portãozinho pequeno do lado, para épocas em que não tem um fluxo tão grande, ou para durante a noite. Essa entrada pequena, ela é mais comum, as pessoas entram e saem. E o portão mesmo é só aberto de vez em quando, a maior parte do tempo o portão está fechado. O que eu faço nessa situação? A priori eu tenho duas entradas, duas portas para o mesmo lugar, uma que é mais usada e uma que é menos. Falo que já que os dois são de qualquer jeito duas portas, já que os dois são duas portas, eles são separados por um pedaço da construção, seja de pedra, de madeira, do que for, de pelo menos um tefah, largura de 8 centímetros, preciso colocar duas mezuzot, já que sof, de qualquer jeito eu tenho aqui dois portões. Ótimo. Isso significa que mesmo que a priori esses dois portões sejam muito próximos um do outro, cada um tem que ter a sua mezuzá. Só que se eu tenho dois portões que eles, na verdade, a divisória entre eles é muito fina, menos que 8 centímetros, então eles são considerados como uma porta só. Então muitas vezes eu tenho portas duplas ou coisas parecidas que poderia pensar, se eu tenho portas duplas, então tem que ter uma mezuzá para cada porta. Não, a mezuzá não é de acordo com as portas, a mezuzá é de acordo com o batente, com o que tem em volta da porta. Então, mesmo portas duplas, que às vezes tem uma distânciazinha, tem uma frestinha entre as duas, um espacinho, já que eu não tenho aqui realmente uma construção de 8 centímetros, pelo menos, essas portas duplas são consideradas como uma porta só. Isso a gente aprende da nossa alahá. Alahá tet, próxima alahá. O que acontece se existe a suspeita que a mezuzá pode ser roubada? Se eu preciso colocar a mezuzá na porta da minha casa, só que a porta da minha casa dá para a rua ou dá para um lugar que existe o perigo da mezuzá ser roubada, o que eu faço? Porque a priori a mezuzá tem que ficar do lado de fora da casa, do lado direito de quem entra, do lado de fora. Então, o que eu faço na situação em que existe o risco que se eu colocar do lado de fora, ela vai ser roubada. Aí eu vou colocar outra, vai ser roubada, outra vai ser roubada. Quer dizer, eu entro numa situação na qual não adianta colocar a mezuzá lá e também que tem aqui um prejuízo. O que eu faço nessa situação? O que eu faço nessa situação? Primeiro, a primeira coisa que deve se fazer, a primeira opção é fazer um buraco no batente da porta e colocar a mezuzá dentro desse buraco. E aí você vai tampar o buraco, você vai fechar ele, a mezuzá vai estar lá dentro, e eu cumpri com isso a mitzvah de mezuzá, com duas pequenas condições que traz o Kitzur Shulchan Aruch. Não, quando se faz um buraco desses, tem que tomar cuidado para o buraco não ter mais do que 8 centímetros, porque se eu cavar um buraco de mais de 8 centímetros e colocar a mezuzá já não está mais al mezuzot beitecha, ela já não está mais no batente da porta, ela está na parede em si. Dentro da própria parede, não no batente. Então, até 8 centímetros é considerado o batente da porta. Se eu colocar a mezuzá num buraco lá, é válido. Se eu aprofundar mais do que 8 centímetros, já é considerado parte da parede e não da porta. Então, primeira condição, que o buraco não seja profundo demais, só até 8 centímetros. Outra coisa que precisa tomar cuidado para que seja visível que tem lá a mezuzá, que tem um lugar onde se colocou a mezuzá. Então, geralmente o que se faz é que quando se prende a mezuzá, isso acontece muitas vezes em Batei Knesset, em sinagogas fora de Israel, que tem o risco de roubarem. Às vezes tem situações em que se você colocar uma mezuzá lá de fora, vão te reconhecer como Yehudi, vai ter problemas de antissemitismo. Então, o que faz nessas situações? Você faz um buraco dentro da porta, só dentro do batente, só que tem que deixar um buraquinho pequeno para ser visível que tem lá a mezuzá. Geralmente se faz isso, deixando o buraco justamente onde está escrito o nome de Akadosh Baruch Hu, que se coloca do lado de fora da mezuzá, o nome formado pelas letras Shin, Dalet e Yud, o nome Shakai.
Se coloca justamente lá, assim, é visível que tem lá uma mezuzá, mesmo que não dê para pegar. Assim, por um lado ela está segura, não vai ser roubada, por outro lado você colocou a mezuzá no lugar correto. Agora, o que acontece se não tem como fazer isso? Não tem como a pessoa fazer um buraco no batente da porta para colocar a mezuzá, então ele não tem como colocar a mezuzá do lado de fora, porque mesmo do lado de fora no buraco ele não tem como fazer isso. O que que se faz? Aqui nesse caso, já que é uma situação em que realmente você não tem saída, não tem opção, aqui é permitido colocar do lado de dentro da porta. Assim não existe a suspeita ou o risco de roubarem. Porém tem que tomar cuidado quando você coloca do lado de dentro, colocar no batente da porta. Porque muitas portas, elas fecham junto com o batente na parte interna. Então, e atrás dela, muitas vezes, tem a parede. Então, se, por exemplo, você pega uma porta que ela abre no sentido horário, e atrás dela tem a parede, o batente acaba junto com a porta. Então não adianta colocar a mezuzá na parede, a mezuzá tem que ficar no batente da porta. Então tem que ver que é um batente um pouquinho mais largo, pro lado de dentro ele também funciona. E existe uma pequena discussão entre Ashkenazim e Sfaradim se você pode colocar a mezuzá no sentido da porta. Quer dizer, geralmente a gente coloca a mezuzá onde a porta fecha, para ficar no vão da porta. Será que eu posso pôr a mezuzá não no vão da porta, mas sim no batente, na parte de frente ou na parte de trás, não no lugar onde fecha a porta? O Shulchan Aruch traz que não se pode colocar a mezuzá assim, ela tem que ficar no batente, na linha da porta, digamos assim, mas tem quem explique o Uremá, a parte dos Ashkenazim sofrem que sim pode se colocar a mezuzá nesse lugar. Mas, de qualquer jeito, aqui o que o Shulchan Aruch está trazendo que o batente é um pouquinho mais largo, ele vai até atrás da porta, então lá pode se colocar a mezuzá, contanto que seja o batente e não a parede em si. Também não pode distanciar. Nesse caso que você vai colocar a mezuzá atrás da porta, não pode colocar ela além de um tefach da porta, com uma distância de mais de um tefach, 8 centímetros da porta, porque aí não é considerada que ela foi colocada no batente da porta e ela está psula. Próxima alahá yud, ein abait chayab b'mezuzá ela im ken yesh bo 4 amot al 4 amot. Para que aquele ambiente tenha obrigação de colocar nele mezuzá, ele tem que ter pelo menos 4 por 4 amot. 4 por 4 amot é uma medida de 1,96 centímetros por 1,96 centímetros. A priori tem que ter essa medida, são em torno de 3,8, 3,9 metros quadrados. Essa é a medida do ambiente mínima para que tenha que se colocar nele mezuzá. Porém, aparece na Gemara, aparece na Halachá, que tem que ser um quadrado. A priori tem que ter essa medida em metros quadrados. Quer dizer, não adianta ter a área de 1,96 por 1,96, tem que ter realmente um lugar aberto, que você tem de um lado 1,96 e também tanto na largura quanto no comprimento. Porém, o que acontece se não é dessa forma? Se eu tenho a área, mas eu não tenho o comprimento e a largura, continua que Shulchan Aruch, veimen bo 4 amot, aval yesh bo kedei lerabe 4 amot al 4 amot, mas se é um lugar em que eu não tenho essa medida de 4 amot por 4 amot, 1,26 por 1,26, mas eu consigo encontrar lá a área disso. Por exemplo, se eu tenho um corredor comprido, um quarto comprido, uma despensa, que ela tem 1 metro por 4 metros, por exemplo, que eu consigo a área de 4 por 4 amot, mas eu não consigo colocar lá justamente o comprimento e a largura de 4 amot por 4 amot, nesse kegon sherkai eter al rochvo, o próprio que traz exemplo, se ele é muito comprido e pouco largo, ou sheu agol, ou se, por exemplo, ele é circular. O círculo tem uma área maior do que a área do quadrado, então pode ser que eu tenha um círculo com uma área de 4 metros quadrados, mas eu não consigo colocar dentro dele 2 por 2. O que eu faço nessa situação? Yeshamrim de Chayav, Yeshamrim de Patur. Tem quem diga que é Chayav, tem quem diga que é Patur. Tem discussão entre o Rosh e o Rambam. De acordo com o Rambam, esse caso ele é Chayav de colocar mezuzá. De acordo com o Rosh é Patur. O Shulchan Aruch escreve alahá como o Rambam, que se eu tenho a área necessária já deve se colocar a mezuzá, mas muitas pessoas que trazem que nesse caso, já que existe aqui uma machloket, assim também traz o Rav Ovadia, o Shach
lá no Shulchan Aruch, e assim também o Ravad escreve que já que existe aqui uma machloket, uma discussão se tem que fazer brachá ou não, você vai colocar mezuzá, mas não vai fazer brachá, se ele não tiver essa área mínima de 1,96 centímetros por 1,96 centímetros. Menor que isso, se for um ambiente de 1 por 1, não existe obrigação de colocar a mezuzá, mas se o ambiente ele é funcional, quer dizer, não é só um lugarzinho pequeno, um buraquinho na casa que acabou dando errado e não tem utilidade nenhuma. Se ele, por algum motivo, ele é funcional, realmente, ele só tem 1 metro por 1 metro, mas é isso que precisa. Às vezes é uma varanda bem fininha, bem curtinha, que dá para você colocar algumas coisas. Se essa é a funcionalidade dele, então tem posquim que servem para sim colocar nele, mas usar, mas sem brachá, já que ele não tem a medida necessária. Então, se eu tenho um ambiente muito pequeno, com menos que 1,96 por 1,96, sem função nenhuma, é um buraco na casa, não precisa colocar mais usar e nem fazer brachá, obviamente. Se ele tem a medida de 1,96 por 1,96, só que ela não é quadrada, ele é muito comprido ou algo do tipo, ou se não tem a medida, mas ele é um lugar funcional que dá para usar muito bem, nesses casos se coloca mais usar sem brachá.